Boa noite, igreja. Graça e paz da parte de Jesus, nosso Rei, Salvador, Redentor. Logo quando eu me converti, eu ouvi uma frase dizer que oração nunca é demais. E eu queria, junto com os irmãos, orar mais uma vez. E dessa vez por um motivo muito específico. Eu não sei quantos tiveram conhecimento do que ocorreu já há algum tempo. Eu acho que essa semana que veio à luz o fato da menina que foi estuprada por 4 jovens. Quantos aqui souberam disso, né? Muita gente na nossa cidade, acho que em Copacabana, se não me engano. E tantos outros casos, uma freira que foi estuprada num convento, a outra mulher que tomou mais 100 socos também. Eu não sei se vocês sabem, mas no nosso país, a cada 6 minutos, uma mulher é violentada. Uma mulher ou uma jovem, uma idosa, uma menina. Isso é um verdadeiro absurdo. Num país que se diz cristão, de maioria cristão, isso é um verdadeiro absurdo. Absurdo maior ainda são igrejas evangélicas que acobertam esse tipo de prática. Pastores e pastoras, igrejas e líderes que acobertam a violência contra mulheres. A gente vai comemorar domingo, agora, o Dia Internacional da Mulher. E é um verdadeiro absurdo, é uma epidemia. E eu queria nesse momento, como igreja de Jesus, como igreja local aqui em Betânia, orar com os irmãos. No ano passado, acho que no final do ano passado, eu gravei um vídeo curtinho, falando sobre um dos episódios que aconteceu. E uma irmã da nossa igreja me mandou mensagem, falou: poxa, pastor Newton, eu vi a tua mensagem lá e eu não sei, isso me deu força para eu poder compartilhar com o Senhor, e eu estou sofrendo violência e aconteceu isso, aqui na nossa comunidade de fé. E graças a Deus, ela falou: que bom que eu tenho um lugar aqui em Betânia, que bom que existem mulheres que estão me acolhendo. Ela foi acolhida, ela foi direcionada juridicamente, ela abriu o boletim de ocorrência. Irmã, se você está passando por algum momento de violência, não é para orar pelo seu marido ou por esse homem, é para você denunciar ele. A gente ora junto para que ele seja preso e que ele possa cumprir com aquilo que ele tem feito. Por isso, igreja, vamos orar nesse momento? Pai amado, Pai bendito, Tu és Deus de amor, Senhor. E como filhos Teus, nós somos chamados a proclamar e vivenciar esse amor. Ó Deus, tem misericórdia dessas mulheres do nosso país, Senhor. Tão violentadas, tão perseguidas, tão caladas, Senhor, tão difamadas, usadas como objeto. Quantos homens, Senhor, com uma visão distorcida das nossas mulheres, que acreditam que mulher é posse, acreditam que mulher é coisa a ser usada. Deus, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Usa a Tua igreja como um lugar de segurança, Senhor. Como um lugar de denúncia contra esses abusos, Senhor. Ó Deus, que mulheres se sintam protegidas nas igrejas evangélicas, Senhor. Que as nossas igrejas não sejam locais de acobertamento, mas local de denúncia, acolhimento e palavra de esperança, Senhor. Ó Deus, que os homens que habitam esse país, Senhor, direcionados por Ti, aqueles que Te conhecem, Senhor, possam amar, abraçar, abençoar, Senhor. Que possam agir, ó Deus, como Tu agistes pela Tua igreja, Senhor. Usa Betânia, Senhor, como um lugar de acolhimento dessas mulheres. Usa mulheres, Senhor, em Betânia, Senhor, para proclamar, Senhor, despertamento. Usa os homens de Betânia, Senhor,
para poder, ó Deus, ensinar uma masculinidade, Senhor, parecida com a masculinidade de Cristo, Senhor. Que tudo isso seja para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, amados, eu gostaria nessa noite de continuar aquilo que conversamos na quarta-feira passada. Nós iniciamos um estudo no capítulo 19 do livro de Atos, e eu quero, de maneira bem resumida, trazer para os irmãos aquilo que falamos na quarta-feira passada, e no início da minha pregação, eu elenquei 5 grandes acontecimentos no livro de Atos. Eu falei sobre o batismo dos discípulos, Paulo batizando os discípulos com o Espírito, a pregação de Paulo na sinagoga, aquela oposição que aconteceu a Paulo e ele indo lá para a escola de Tirano. E nesta noite a gente vai falar sobre os milagres do apóstolo Paulo, a expulsão dos espíritos imundos por esse mesmo, pelos filhos de Seva, na verdade, e por último, a idolatria e o confronto que acontece lá através de uma manifestação de Demétrio ali lá no templo da deusa Ártemis ou Diana para alguns. E naquele contexto da semana passada, a gente falou de maneira bem resumida sobre a diferença do batismo no Espírito Santo, aquela chamada segunda bênção. Eu expliquei para os irmãos como que as igrejas históricas, como que algumas igrejas protestantes compreendem de maneira doutrinária esse entendimento sobre o batismo com o Espírito Santo, diferente, por exemplo, de igrejas pentecostais e neopentecostais que entendem que existe uma segunda bênção, que é um segundo batismo com o Espírito, e esse batismo evidenciado com o dom de línguas. Então nós que somos uma igreja batista, que não somos uma igreja neopentecostal, por exemplo, entendemos de maneira doutrinária que o batismo com o Espírito Santo é aquele que acontece no momento da nossa conversão. E ali nós somos unidos a Cristo. Naquele momento nós temos a nossa regeneração efetuada. Nós acreditamos não num segundo batismo do Espírito, nós acreditamos no enchimento do Espírito. É assim que o apóstolo Paulo, inclusive, escreve aos Efésios: enchei-vos do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo. Então nós falamos sobre essa diferenciação. Nós também avançamos e falamos sobre como Paulo faz uma pergunta fundamental ali naquele contexto para aqueles discípulos. Paulo não faz perguntas de usos e costumes para aqueles discípulos que estavam ali, provavelmente discípulos de João. Ele faz uma pergunta certeira, fundamental. Vocês são batizados pelo Espírito Santo? Ou seja, Paulo está se guiando naquilo que é o essencial. E a gente falou na semana passada também sobre a gente não perder tempo com aquilo que não é fundamental na nossa fé. Daqui a pouco a gente avançou e viu também o apóstolo Paulo ali entrando na sinagoga, ensinando por alguns meses, e ali mais uma vez ele teve a oposição daqueles irmãos que foram contra ele, que perseguiram, que deram falso testemunho, e aí a gente aprendeu com Paulo que Paulo se retira, não confronta aqueles irmãos e vai para a escola de Tirano, e lá ele fica um bom tempo pregando, e o evangelho é espalhado naquela região. E com essa atitude de Paulo, a gente aprendeu a não gastar energia em embates infrutíferos. Sabe, aquela treta de internet, que teu dedo coça para você ir lá e responder? Então, a gente aprendeu semana passada que a gente não tem que gastar energia naquilo que não vai produzir fruto. Não dá para a gente ficar gastando energia. Paulo não faz isso. Quando começa um embate, Paulo, sai por aqui e vai o quê? Frutificar em outro lugar. A gente também aprendeu na semana passada
que Paulo também se mostrou aberto a novas possibilidades. Paulo não se fechou somente na sinagoga, onde ele tinha acesso para poder pregar o evangelho. Paulo se retira e vai para a escola de Tirano, uma nova realidade, uma nova possibilidade. Então a gente também aprendeu na semana passada sobre as circunstâncias que podem mudar para a gente ter a nossa mente aberta, a nossa visão ampliada. Às vezes a gente está aqui, batendo, sendo aqui, confrontado, e aquilo não está dando fruto, quando na verdade Deus tem uma outra porta para a gente frutificar muito mais do que aquilo que a gente estava de maneira anterior. E nessa noite a gente vai continuar essa trajetória do apóstolo Paulo, e eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Atos 19, a partir do verso 11. A partir do verso 11 nós vamos ler, e nós vamos agora identificar os feitos que aconteceram, os principais feitos que ocorrem aqui no capítulo 19. Diz assim o verso 11: Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos, estes eram curados de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. A gente tem aqui, logo nesse verso 11, um acontecimento extraordinário. É Paulo, cheio do Espírito Santo, sendo usado por Deus, num contexto em que lenços, num contexto onde aquilo encostava nas pessoas enfermas e as pessoas eram curadas. Sabe aquele seu paninho, Nilson, de assoar nariz? Dá para imaginar você pegando aquele seu paninho e as pessoas encostando no seu paninho e as pessoas sendo curadas? Era isso que estava acontecendo aqui, nesse capítulo 19, nesse contexto. Mas, irmãos, existe uma expressão aqui que pula do texto e que, quando eu li, mexeu demais com o meu coração. E a expressão é a que inicia no verso 11. A expressão é: Deus concedeu a Paulo. Deus concedeu a Paulo. Meus irmãos, independente do que eu e você façamos de maneira extraordinária, é Deus que concede. É Deus que concede, é graça, é dádiva, é glória de Deus, é favor imerecido. Quantas pessoas são modificadas, têm o coração modificado por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus concede para elas, e elas são totalmente degeneradas, são totalmente modificadas no coração, simplesmente porque o poder de Deus passou por elas. Mas aqui com Paulo é diferente. A gente vai ler o livro de Atos e a gente vê que com os apóstolos é diferente. Lá no capítulo 3, por exemplo, está lá Pedro e João. Eles falam com o paralítico: levanta e anda, não tenho prata, o que eu tenho te dou, levanta e anda. E aí aquela multidão começa a querer exaltar eles, e o que eles fazem? Não, peraí. Não é com a gente não, foi Deus que fez isso. Parem com isso, para de querer aqui, colocar a gente num pedestal, não, é o poder de Deus. Aí a gente vai avançar lá em Atos capítulo 14, a mesma coisa. Tá Paulo e Silas, o Lucas, que escreve Atos, ele faz um paralelo de Paulo com Pedro. Os capítulos iniciais de Atos é Pedro, está ali, Pedro e João. Aí depois você tem o quê? Paulo tendo ali a sua evidência. E ele faz questão de, assim como Pedro, trazer uma experiência de Paulo, e Paulo agindo da mesma forma.
Lembra lá aquele povo que queria lá achando que eles eram os deuses, queriam lá adorar ele, Paulo e Silas, e Paulo fala, pelo amor de Deus, rasgou as vestes, vocês estão malucos, vocês estão loucos. Não foi a gente, foi Deus através da gente. E aí eu aprendo, meus irmãos, que quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente não consegue ser cheio da gente. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente é vazio da gente. E é isso que acontece, não ensoberbece a gente, não envaidece a gente. Eles não mudam diante do poder que lhes foram concedidos. Tem uma frase que a gente conhece no dito popular, muito conhecida. Eu vou falar e vocês vão complementar. Quer conhecer uma pessoa de... Como é que é? Quer conhecer uma pessoa... Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. É verdade. Quantas pessoas que eram de um jeito, uma bênção de Deus, e aí elas tiveram agora um cargo, fora ou dentro da igreja, não interessa. E esse cargo que foi concedido, porque é sempre quem que concede? É Deus. É Deus que concede, aí Deus concede um cargo, para que essa pessoa, neste cargo, seja usada por Deus. E esse cargo tem o poder de corromper o coração das pessoas. É por isso que pessoas que lideram, se você lidera, seja na igreja, fora na igreja, pessoas que lideram, elas devem ser pessoas maduras, devem ser pessoas humildes, devem ser pessoas capazes de receber crítica, por exemplo. Não ficar melindrada com as críticas, pelo contrário, tem que ser pessoas capazes de autocrítica. Pessoas que precisam lidar com a diferença. Pessoas assim são pessoas que precisam ser líderes. Porque no Evangelho, liderança significa duas coisas: responsabilidade e serviço. Aquilo que recebemos de Deus, recebemos como responsabilidade. Aquilo que Deus nos dá, nos confia como responsabilidade. E essa responsabilidade precisa ser traduzida em quê? Em serviço à sua igreja. Portanto, o dom que Deus te deu, o dom que Deus te confiou, é uma responsabilidade que eu e você devemos preservar diante de Deus e colocar a serviço do outro. E não para a gente se envaidecer, e não para a gente se ensoberbar. Eu aprendo aqui nesse texto que tudo que a gente tem até um louvor antigo, né? Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu, tudo que eu tenho, foi Deus que me deu. Portanto, meus irmãos, que a gente não caia nesse perigo, nesse auto-engano de achar que a gente é suficiente. Há um perigo da autossuficiência em nós. A gente começa pedindo e depois, quando a gente tem, a gente faz o quê? A gente abandona. Eu lembro muito daquela historinha, já contei aqui uma vez, e é sempre bom lembrar, alguns já devem conhecer, daquele camarada que estava com o pé preso na linha do trem, e aí ele prendeu o pé na linha do trem, e aí ele ficou desesperado, ele começou a clamar: Deus, por favor, tira o meu pé por favor, desprende o meu pé. E aí ele começou a ouvir o trem se aproximar, ele: Deus, se você soltar o meu pé, eu faço tudo o que você quiser. E aí ele foi chegando, o trem foi chegando, aí Deus olhou assim, aí mandou um anjo lá: vai lá, solta lá o pé lá daquele camarada lá. Aí o anjo foi lá, aí soltou o pé, e quando ele soltou o pé, o trem passou, ele falou: Deus, não precisa mais não, que eu já consegui. É uma historinha engraçadinha, mas que revela o quê? A nossa autossuficiência.
A gente achar que a gente é autossuficiente. A gente achar que a gente não depende de ninguém. Olha, uma das maiores bizarrices que eu já ouvi na vida foi uma pessoa falar assim: eu não dependo de ninguém. Como assim? Nós somos totalmente interdependentes um do outro. Foi você que plantou a comida que você comeu hoje? Foi você que costurou a roupa que você está vestido? Foi? Não tem como. Somos totalmente dependentes uns do outro. Os apóstolos, eles ensinam isso para a gente. Eles eram totalmente dependentes do Espírito Santo. Eles não eram autossuficientes. Eles caminhavam no poder do Espírito. E mais do que dependentes, eles eram obedientes à voz de Deus. Os apóstolos eram obedientes. Sabe obediência? A gente ama obedecer, para não dizer o contrário. A gente gosta tanto de obedecer, pastor Romão, mas tanto, que eu gostaria que a igreja cantasse um louvor com a palavra obedecer ou obediência. Vamos lá. O pessoal do louvor não vale. E aí? Quem é capaz de lembrar aí de cabeça um louvor, hein, Sentinelle, com a palavra obedecer ou obediência? A boca fala do coração, do que o coração está o quê? Está cheio. A gente está cheio de querer o quê? Vitória. Vitória com sabor de mel. Mas a gente não canta sobre obediência, né? Senhor, me ensina a te obedecer. Papapá. E aqui nós aprendemos com os apóstolos, com Paulo, com Pedro, que não podemos ser autossuficientes, que precisamos ser dependentes e obedientes. Deus concedeu isso a Paulo. Meu irmão, se Deus te concedeu uma graça, se Deus te concedeu um dom, eu não sei o que Deus te concedeu, meu irmão, mas eu sei o seguinte: se Ele te concedeu, você vai dar conta disso, para Ele. Se Deus te confiou algo, tome conta desse algo que Ele confiou, e coloque esse algo que Ele confiou a serviço do outro, a serviço do próximo, não para se envaidecer, não para se engrandecer, porque quem é cheio do Espírito se esvazia. Muito bem, o texto continua. Lá no verso 13, diz assim: alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima dele e os atacou com tanta violência que fugiram da casa despidos e feridos. Meu Deus, misericórdia. Olha que cena, gente. Essa expressão falou demais ao meu coração. Conheço Jesus e Paulo, mas quem são vocês? Aqui, nesse contexto, nessa história curtinha, o que eu aprendo de maneira bem direta? Eu aprendo que a autoridade espiritual, ela não se herda. A autoridade espiritual é fruto de um relacionamento com Cristo. Ela não é herdada.
Aqui nós temos os filhos de Seva, os 7 filhos de Seva, que estava lá, era um dos principais do sacerdote. Filho de crente não é crente. Não herda não, tem que ter a sua história, tem que ter a sua caminhada. Os filhos de Seva, aqui nesse contexto, representam uma religiosidade herdada, mas sem um relacionamento vivido. Eles conheciam Jesus no discurso, mas não tinham a prática. Eles usavam o nome de Jesus para alcançar o seu objetivo. Qual era o objetivo deles? Ir expulsando os demônios. Ora, se com o apóstolo Paulo a coisa funcionava pelo poder do nome de Jesus, então vamos usar aqui o nome de Jesus para funcionar também. Porque assim, gente, assim, na boa, o nome de Jesus funciona. Jesus funciona. Eles usavam o nome de Jesus achando que ia funcionar. É a instrumentalização do nome de Jesus. E eu fico assim, assustado, o quanto que a Bíblia é atual. Olha essa história aqui. Olha quantos 1000 anos atrás essa história está conectada a 2026. Mudou alguma coisa? A gente entra hoje na internet, que é o canal mais rápido de acesso à informação, e a gente vai ver centenas, milhares de pastores em algumas igrejas apresentando a chamada teologia coaching. Há alguns anos atrás era a teologia da prosperidade. Agora é a teologia coaching. O que a teologia coaching ensina? Ela ensina as pessoas a utilizar o nome de Jesus para benefício próprio. Alguma diferença desse episódio aqui, dos filhos de Seva? Nenhum. Usa Jesus. O nome de Jesus funciona. Está cheio de gente nas igrejas evangélicas com o nome de Jesus na boca, mas sem um relacionamento verdadeiro, sem autoridade espiritual. É só barulho, é só encenação. Tem muita gente nas igrejas evangélicas, igual aqui, os filhos de Seva, atrás de poder, querendo poder, mas sem intimidade, sem relacionamento verdadeiro. Não adianta, não acontece. Não dá. Nós somos discípulos. Nós somos chamados para um relacionamento. Nós somos chamados para um passo a mais. Os discípulos são aqueles que caminham junto, que caminham próximo, que caminham perto, que ouve a voz do mestre, onde o mestre compartilha segredos, ensina de maneira diferente. Nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus. E para isso, precisa haver o quê? Relacionamento. É diferente. Para vocês entenderem o que eu estou falando, vou usar para vocês um exemplo. O exemplo de quando eu tentava lá atrás aprender inglês. Camila, tentei aprender inglês lá atrás. Aí o que eu fui fazer? Me matriculei, Douglas, num curso de inglês. Lá no Cultura Inglesa. Estou aí fazendo propaganda aí, Cultura Inglesa. Chegava lá, no curso, entrava na sala, o professor lá falava, ensinava, eu todo empolgado, mestre. Do you speak English, though? The books on the table, pastor Josimar? E eu totalmente integrado na aula, prestando atenção com o livro novinho, comprado, trocando. Agora você vai conversar com os seus colegas aqui, vai lá, pratica aqui agora, repete, pratica e tal. Gente, na aula era uma maravilha. Aí sabe o que acontecia? Era terça-feira à noite a aula. Aí eu saía do curso de inglês,
fechava o livro de inglês, ia para casa, e aí, quando que eu me relacionava novamente com o inglês, gente? Só na outra terça-feira. Vocês acham que eu aprendi inglês? Não aprendi inglês. Por quê? Não houve intencionalidade. Eu não me relacionei com o idioma inglês. Eu me relacionava na aula. E talvez você se relacione com Jesus apenas aqui em Betânia, no culto. E aqui no culto é maravilhoso. A gente canta, a gente chora, a gente é visitado, a gente tem palavra, é tudo maravilhoso. Mas quando você sai daqui, você não se relaciona com Jesus. Assim como eu não me relacionava com o curso, com o inglês, na verdade. Eu me relacionava com o curso. E talvez você se relacione com Betânia, mas não com Jesus. Nós somos chamados para um relacionamento. O poder que a gente deseja é o poder do amor derramado em nós, igreja. É poder para amar. O verdadeiro poder para amar. Mas o texto continua, lá no verso 16, e diz assim: a notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha que maravilha. Acontece o fato, eles tentam expulsar aquele demônio, falando o nome de Jesus, mas sem ter um relacionamento com Jesus, são envergonhados. E aqui, nesse contexto, a gente identifica uma verdade. O mundo espiritual sabe quem eu e você somos. Está aqui. É uma verdade. Vou repetir, tá? O mundo espiritual sabe quem eu e você somos. Talvez você não saiba quem é a pessoa que está do teu lado. Talvez você nem conheça tão profundamente a pessoa que convive com você. Mas o mundo espiritual sabe quem eu e você somos. E tem uma outra verdade também, que essa parte do texto nos ensina. O mundo espiritual se manifesta no mundo material. Está aqui. Aqueles homens invocam o nome de Jesus. Os espíritos imundos vão sobre aqueles homens, batem neles. O que é isso? É o mundo espiritual se manifestando no mundo material. Mundo do espírito se manifestando no mundo da matéria. É real. É real, irmão. Meu irmão, minha irmã, se posicione diante do mundo espiritual. Ele está olhando para mim e para você. Não é brincadeira. Não é brincadeira. A gente precisa se posicionar. Mais cedo ou mais tarde, se eu ou você não nos posicionarmos, seremos envergonhados. Está aqui no texto. Esse texto apresenta isso para mim. E aí ele continua dizendo que esse acontecido gerou nas pessoas um temor reverente. Um temor reverente que engrandeceu o quê? O nome de Jesus. Isso é maravilhoso, gente. O temor reverente, quando visita a gente, é esse temor que entra no nosso coração e faz a gente ter consciência de quem Deus é e quem nós somos. Esse temor reverente não é um temor que amedronta a gente. Esse temor reverente não traz medo. Não traz medo. Esse temor reverente traz constrangimento. É diferente.
O Evangelho não traz medo para a gente, o Evangelho traz constrangimento. Esse temor reverente é o mesmo que acontece lá em Lucas no capítulo 5. Quando Pedro está lá no barco, lembra? E Jesus entra no barco e acontece aquele milagre. Aí acontece tudo aquilo. O que Pedro faz? O coração do Pedro se enche de quê? De temor reverente. Aí o que ele faz? Ele primeiro reconhece Jesus como Senhor. Então a primeira coisa que o temor reverente faz é a gente conhecer o Deus ao qual a gente serve. A gente identificar quem nós servimos, que Deus é esse. E aí, conhecendo esse Deus, a gente passa a se enxergar. E aí o que Pedro faz? Senhor, se afasta de mim, por favor, porque eu sou pecador. Pelo amor de Deus, eu não sou digno de estar na tua presença. O temor reverente não traz medo para a gente, de um Deus que vem para nos assombrar, de um Deus que vem para nos punir, não. O temor reverente faz a gente olhar para Deus e olhar para a gente e dizer, Senhor, tem misericórdia, miserável homem que sou. Senhor, tem misericórdia, Tu és santo, eu sou um pobre pecador, uma pobre pecadora. Se afasta de mim. Como podes Tu, tão belo, tão infinito, amar um ser tão finito? É isso que o temor reverente faz. Quando isso acontece no nosso coração, quando a gente é visitado por esse temor reverente, automaticamente a gente vai confessar a nossa condição. Quando o temor reverente entra no nosso coração, a gente olha para Deus, entende quem Deus é, a gente olha para a gente, entende quem nós somos, automaticamente a gente confessa. Sou um pecador, sou pecadora. E aí o temor reverente no nosso coração, com a nossa confissão, gera automaticamente uma ação. Gente, o Evangelho é uma bomba que quando ele explode, ela desencadeia várias ações. Quando o Evangelho explode no nosso coração, é isso que acontece. A gente tem um temor reverente. Quem é Deus? Quem sou eu? Eu sou pecador. Confesso, perdi, Senhor. Preciso de salvação. Automaticamente, o próximo passo é a gente agir. E aqui diz o texto, olha lá o que diz o verso 18. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamento e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Aleluia! Olha o poder do Evangelho em nós. Olha o que o Evangelho é capaz de fazer num coração. Olha o que ele faz. Vem e pum, explode no nosso coração. A gente é visitado por esse temor reverente. Identifica a grandeza de Deus. Identifica a nossa pequenez. Confessa publicamente os nossos pecados. E aí a gente parte para agir. Não é só discurso. Logo depois tem ação. Esse povo foi visitado, confessa o pecado e vai lá queimar os livros de feitiçaria. Não é possível eu e você se encontrarmos com Jesus no caminho e não alterarmos a nossa condição existencial, prática. Alguma coisa tem que mudar. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que traía não trai mais. Vocês estão entendendo? Tem mudança. Mudança prática. Tem livro queimado. Custa 50.000 moedas de prata.
Isso aqui é equivalente a 50 mil dias de trabalho. Milhões de reais, se a gente fosse fazer uma correlação para os dias de hoje. Tem preço, tem custo. O Evangelho de Jesus não é oba-oba. Tem preço. Tem mudança de coração. A gente chama isso de conversão. O nome disso é conversão. Deus te visita. Um temor reverente se apossa de você, do seu coração. Você reconhece Deus como Senhor. Você se enxerga como um trapo de imundícia. Sabe que você não vale nada. Você não é essa, como a gente costuma dizer os mais antigos, essa Coca-Cola toda do deserto. Você não é o último pacote de biscoito e não bolacha. Você começa a se enxergar. Aí quando você começa a se enxergar, você faz o quê? Baixa a bolinha. Você se reconhece. É miserável homem que sou. Aquilo que eu quero fazer eu não consigo. Aquilo que é para eu fazer eu não faço. Quem me livrará desse corpo mortal? É isso que o Evangelho faz em nós. Temor reverente gera mudança. Sabe quem foi visitado nas Escrituras também por um temor reverente? Zaqueu, mestre. Zaqueu. Deus encontra com Zaqueu. Zaqueu, hoje eu estou lá contigo. Vamos lá, vamos comer junto. Aí o temor reverente visita Zaqueu, lá em Lucas, no capítulo 19. Aí ele entende tudo. Porque quando a gente entende tudo, nós somos levados a uma ação. Nós somos levados à mudança. Quando ele entende tudo, ele diz, eu vou dar metade aos pobres e eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus fala, opa, chegou o quê? Chegou salvação. Agora chegou salvação. Agora que você agiu, chegou salvação, Zaqueu. É diferente. Tem muita gente querendo bênção sem se converter. Tem muita gente querendo autoridade sem submissão. Tem muita gente querendo autoridade sem se submeter ao Espírito. Tem muita gente querendo resultado sem vida com Deus. E tem um monte de igreja assim, oferecendo. Um monte de igreja oferecendo. Por último, para a gente encerrar, lá no verso 23, acontece um tumulto. Lá no verso 23. Diz assim, por essa época houve um enorme tumulto em Éfeso por conta do caminho, que é no caso a igreja. Começou com Demétrio, ourives que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Ártemis, e que empregava muitos artifícios. Ele os reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse, senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste empreendimento, mas como vocês viram e ouviram, esse sujeito, Paulo, convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Claro que eu não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade. Também me preocupa que o templo da grande deusa Ártemis perca sua influência e que esta deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destituída de seu grande prestígio. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar, grande é Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo a cidade toda estava em uma confusão. O povo correu para o anfiteatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Ele também quis entrar, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, oficiais da província, também lhe enviaram um recado no qual suplicaram que não arriscasse a vida entrando no anfiteatro. Lá dentro, em polvorosa, o povo todo gritava, e cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia por que estavam ali. Entre a multidão, os judeus empurraram Alexandre para a frente e ordenaram que explicasse a situação.
Ele fez sinal, pedindo silêncio e tentou falar. No entanto, quando a multidão percebeu que ele era judeu, começou a gritar novamente e continuou por cerca de 2 horas. Grande é Ártemis dos Efésios. Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse: cidadãos de Éfeso, todos sabem que Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis, cuja imagem caiu do céu para nós. Portanto, sendo este um fato inegável, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, mas eles não roubaram nada do templo, nem disseram coisa alguma contra a nossa deusa. E aqui eu termino. Aqui nós temos o Evangelho explodindo na cultura. O Evangelho, ele explode primeiro no coração humano. E diante desse coração humano explodido, as estruturas mudam. Aquele povo começa a deixar de adorar aqueles falsos deuses. E isso tem implicação financeira, porque o povo para de comprar aqueles souvenirs e gera um colapso naquela região. E aqui eu queria fazer um espelhamento do que Demétrio faz, do que o povo faz nesse contexto. Será que a gente hoje em dia não tem agido igualzinho? Eu não sei, eu devo estar meio doido, porque eu vou para as redes sociais observar e vejo gente agindo como Demétrio. Gente crente, gente que ama a Jesus, mas que parece que tem uma fé frágil. Gente que quer defender Jesus, parece que serve a um Deus frágil, que não pode se defender. Que qualquer coisa que aconteça abala a fé dessas pessoas. Eu não sei se você conhece gente assim, que qualquer coisa que acontece em relação à fé cristã, ela fica empolvorosa. Olha, estão atacando a igreja de Jesus, vai acabar. Oh, Jesus está em perigo. Age como Demétrio. Trata Jesus como um ídolo. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, inclusive, é o único Deus. Todos os outros são falsos, são ídolos. E o ídolo nada é. E eu também vejo alguns irmãos, como a população aqui de Éfeso. Quantos crentes lá nas redes sociais gritando. Se aqui eles ficavam gritando 2 horas, grande é Ártemis, é Deus, é bababá. Quantos irmãos nas redes sociais, lá teclando, gritando, falando, coisa com coisa, e assim como o texto, na verdade, nem a maioria sabia por que estava ali. Nem a maioria sabe por que está lá falando. Está todo mundo falando, eu vou falar também. Está todo mundo sendo contra, eu vou ser contra também. Meus irmãos, o Senhor nos chama para uma fé madura. Mais do que falação, nós somos chamados a apresentar nossa convicção. Mais do que a gente se engajar naquilo que estão falando. Não, preciso defender a família. Não, preciso defender a igreja. Quer defender a sua família? Vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Vai amar os seus filhos. Vai amar o seu pai, vai amar o seu marido. Assim você defende a sua família. Não é lá na internet, lá, a defesa da família. Vai defender biblicamente. Quer fazer com que o nome de Jesus seja engrandecido, como está escrito aqui? Quer que o nome de Jesus seja engrandecido? Tem um coração reverente. Quer ser um apologeta da fé? Quer defender a fé? Vai lá igual está lá em João, capítulo 17.
A maneira como a gente se relaciona, a maneira como a igreja de Jesus se relaciona, diz ao mundo se Deus enviou Jesus para a salvação dele. A melhor apologia, ela não é aquela que a gente verbaliza. A melhor apologia é aquela que é vivida em amor. E é isso que Deus nos chama, como igreja dele, para esse tempo e para a glória dele. Amém.